Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, a professora Joyce, tá? Essa é a nossa segunda aula, a aula 2, certo? E nós vamos começar o estudo no material 2. Já falei para vocês que durante esse período, então, de aulas remotas, eu vou estar aqui explicando, retomando alguns conceitos, explicando para que vocês tenham mais esse recurso aí na aprendizagem de vocês, tá? E hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Serão 3 aulas do material 2, certo? E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de figuras de linguagem, não já? Pensa bem. Figura de linguagem, isso lhe é familiar. A gente vai retomar e rever então o que isso significa. Para começarmos a quinta, nós vamos encontrar o objetivo de aprendizagem desse material. Olha, elevar os alunos a compreenderem a importância das figuras de linguagem. Relacionando ao texto poético. Por quê? Relacionando com o texto poético? Porque é tão utilizado no texto poético. É um dos grandes recursos que o poema utiliza. Mas também relacionando com o cotidiano, para que fique claro a sua funcionalidade na construção do sentido dos textos. Gente, nós usamos muito figura de linguagem figurada aí no nosso dia a dia. Então vocês vão ver como que isso é muito mais comum do que vocês às vezes estão pensando. E as habilidades? É interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros. Então, uma das grandes expressividades num poema é justamente a sonoridade. Ela é conseguida aí pelas rimas, pelas aliterações, repetição aí de consoantes, pela sonância, repetição de vogais, divisão em estrofes e assim por diante. Ele também tem recursos semânticos, os poemas, como o quê? Olha aí, figuras de linguagem, por exemplo. Além disso, também eu tenho a interpretação de poemas em que a distribuição espacial é muito importante, que seria como distribuir as palavras no papel, principalmente poemas visuais, não vai ser o caso de hoje, mas imagens e sua relação com o texto verbal, certo? Então, como usar isso tudo para produzir sentido, produzir significado e interpretar melhor um texto. Bem, para nós começarmos, vamos esquentar no verso. O mar é lago sereno. Lembra desse material? Nós falamos sobre isso. O mar é lago sereno. Como que um mar pode ser um lago? Ou é mar ou é lago. Mas se eu interpretar literalmente, ao pé da letra, nós vamos ver que tem problema aí. Como que o mar pode ser um lago sereno? No poema, no Casimiro de Abreu, ele fala que o mar é um lago sereno. Então, o mar é como se fosse um lago. Tem alguns lugares, alguns mares que não tem onda, parece um lago calmo. Então, ele está usando uma linguagem que é figurada, ou seja, tem aí uma figura de linguagem. Mas o que seria então essa figura de linguagem? Vamos refletir? Quando você fala assim, nossa, minha mãe é uma onça, quer dizer que ela é uma felina? Será que quer dizer que ela tem bigodinhos aí, é toda rajadinha? Não, quer dizer, quando a gente fala que a mãe é uma onça, é o quê? Quer dizer que a mãe é muito brava, certo? Então, nós usamos muito essa construção no nosso dia a dia, esse tipo de construção aqui. E aí, o que é o sentido figurado? Olha, ele está presente nos textos literários. Já falamos que o texto literário explora muito isso, mas também no nosso cotidiano. Na frase, o homem é frio. Puxa, nossa, aquele homem é tão frio. Não é porque a temperatura do corpo dele é fria. Não. Quando você fala que alguém é frio, geralmente é porque aquela pessoa é insensível, tá? Por isso que não é o sentido real, o sentido literal próprio da palavra. É um outro significado que ela vai ter naquele contexto específico. A mesma coisa se eu falar, por exemplo, nossa, como você tem um coração, você é um coração peludo? Vocês já ouviram essa expressão? Coração peludo quer dizer que tem pelo dentro do coração? Não, ter coração peludo tem um outro significado. Ter um coração peludo significa ter raiva, ódio no coração, Então, olha só como é diferente. Não tem nada a ver com o pelo em si. Se eu falar, ele tem um coração de manteiga, ou seja, que é mole, é fácil tapear, aí, fácil, fica com dó de qualquer coisa. Então, note que eles têm outros significados. Esse outro significado, ele está relacionado com o sentido figurado. Se eu falo, por exemplo, hoje está frio, aí sim a temperatura. Aí frio está no sentido literal, tá? Ou seja, o sentido real, original. Por quê? Porque teria sim uma baixa temperatura.
O que seria então o sentido denotativo e conotativo? Tem relação justamente com isso, com o sentido literal e figurado. O que será o sentido denotativo? Pensa, para não esquecer, para não confundir, ó, de dicionário. Então, denotativo é o sentido lá do dicionário, é o primeiro sentido, é o sentido literal. É o frio, quando eu falo o dia está frio. Esse frio indicando temperatura, sentido literal. Mas, se eu tenho também o sentido figurado, que seria então o conotativo. O que é o conotativo? É aquele então que ele tem um outro significado. Eu não posso interpretar o que nós falamos que seria o pé da letra ao pé da letra. Eu tenho que ver o que a pessoa quer dizer, o que aquela expressão, né, ela quer dizer. Certo? Então esse que é o sentido figurado. Nós usamos muito sentido, muitas expressões do nosso dia a dia com sentido figurado. A gente fala que são expressões idiomáticas, ou seja, próprias do idioma. Tem um livro muito legal, é como se fosse um pequeno dicionário aí, eles deram o nome de Pequeno Dicionário Ilustrado de Expressões Idiomáticas. Na verdade, o que eles fizeram? Pegaram expressões do dia a dia, expressões que nós falamos, né, que tem sentido figurado, e tentaram representar essa cena tirando foto como se fosse ao pé da letra. E aí, então, te convido a tentar interpretar e identificar pela foto que expressão é essa. É claro que a expressão não tem nada a ver com o sentido da foto. Por quê? Porque a foto tá literal, né? Tá literalmente. A expressão ela quer dizer uma outra coisa. Quer ver, por exemplo, mão na roda, né? Imagina se tivesse uma roda, uma pessoa com a mão na roda. Mas mão na roda não tem nada a ver com roda. Quer dizer, alguém que é muito solista, que gosta de ajudar, diz, isso é uma mão na roda, está me ajudando. Então não tem nada a ver com roda em si, entenderam? Então vamos lá, ó, divirtam-se com essas imagens aí e nós vamos fazer uma interpretação. Vamos ver, será que você vai conseguir adivinhar? Olha aí. O que é essa imagem? Ó, uma pessoa olhando um ovo e parece ter um cabelo, um pelo. Procurar pelo em ovo. O que significa isso? Tá procurando, tá achando pelo em ovo, procurando pelo em ovo. Gente, ovo tem pelo? Não. Então, é o que? Uma pessoa que fica procurando pelo ovo aí é que ela está procurando um problema onde não existe. Certo? Olha essa, também é muito comum. O que a gente vê nessa imagem? Ó, alguém chorando, em cima tem uma garrafa com um líquido branco, com leite. Já mataram? Matou com a expressão que é? Chorar sobre leite derramado, tá? Então, o que é chorar sobre leite derramado? Não tem nada a ver com leite em si, né? Você fica se lamentando, reclamando, lembrando de uma coisa que já passou, que não adianta, que não vai resolver. É algo que não tem volta. E aí a pessoa fica se lamentando sobre isso. Próxima, olha aí, tem um pato. E a outra pessoa tá fazendo o quê? Ela tá pagando o pato. O que é pagar o pato, gente? Pagar o pato é o quê? É quando você acaba ficando com a responsabilidade, com as consequências de uma coisa que você não fez. Eu não fiz, né, tal arte, mas eu acabei pagando o pato. Acabou sobrando pra mim, mas eu não era responsável por isso. Olha essa, também tenho certeza que você usa essa, hein? Enfiar o pé na jaca. O que é enfiar o pé na jaca? O que é enfiar o pé na jaca? Enfiar o pé na jaca é o quê? Vamos supor que você tá lá de dieta, tentando emagrecer, fazendo regime, e aí você vai numa festa, e você fala, vou enfiar o pé na jaca. Né? Ou seja, eu vou abrir mão da minha dieta, vou exagerar, né? Vou aproveitar, é mais nesse sentido. Olha essa aqui, hein? O que ele está fazendo? Que expressão será que é essa? Bater as botas. Gente, o que é bater as botas? Não é pegar duas botas e bater. O que é bater as botas? Hein? É morrer, né? Então, fulano bateu as botas, ele morreu, tá? Em seguida, pisar na bola. Não é pegar uma bola e pisar em cima. Alguém que pisou na bola é alguém que deu uma mancada com a gente, né? Que fez alguma coisa que foi ruim, né? Que teve um comportamento que não foi legal. E essa? Fácil achar, hein? Tenho certeza que essa aqui você vai achar. Qual que é? Segurar vela, né? Você já segurou vela? O que é segurar vela? Segurar vela não é ficar com uma vela segurando na mão, né? Segurar vela é o quê? É justamente quando tem um casal aí, tem alguém
mais uma pessoa sobrando na história. Então tem um terceiro ali que está atrapalhando o casal. Então essa pessoa ela fica segurando ela. Olha essa aqui também é muito comum, essa expressão. O que a pessoa está fazendo aqui? Ela está quebrando o pau. Né? Então o que é quebrar o pau? Quebrar o pau é brigar, não aceitar, reclamar, né? Fazer valer seus direitos. Tem várias interpretações, mas é nesse sentido de brigar, né? Vou quebrar o pau, vou brigar, né? Viram como que vocês usam? Tenho certeza que todas as vezes que vocês usaram essas expressões não foi com o sentido que aparece nas imagens, e sim com o sentido que eu falei para vocês, que eles têm um outro significado que não tem nada a ver com a imagem. E é por isso que é engraçado, que é divertido. Convido vocês a dar uma pesquisadinha aí na internet, que vocês vão achar mais um monte de imagens que são retiradas desse livro, tá? Que é Pequeno Dicionário de Expressões, Pequeno Dicionário Ilustrado de Expressões Idiomáticas, certo? Então, quem quiser ver mais e se divertir com essas imagens, pesquisem aí. E aí, agora, vamos ver, então, né? Ler e analisar esse texto. Olha, seu destino depende de suas escolhas. Se nós olharmos só a imagem, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o quê? Um avião. Um avião decolando. Um avião decolando, o que você vai pensar? Do que vai falar isso? Aqui é um anúncio. Ele está falando de viagem. Destino ainda? Destino, avião, viagem. Para onde que eu vou viajar? Mas a hora que eu olho lá embaixo, eu vejo que ele é um anúncio pertencente aí ao Instituto de Educação Superior de Brasília. Peraí, mas o que tem a ver viagem com o Instituto de Educação Superior? E aí, por que escolhas está com uma letra diferente? Então, seu destino depende das suas escolhas, mas eu vou escolher o quê? Escolher a faculdade, o curso. E aí eu vejo, então, que não é de viagem que ele está falando. Seu destino, ou seja, seu futuro, depende das escolhas que você fizer, depende do curso universitário, do estudo que você tiver. E aí, eu vejo que ele trabalha com essas duas interpretações de destino, né, de futuro e de escolhas. Tá? Então, os anúncios publicitários, eles fazem muito isso. Eles trabalham muito aí para enriquecer, trabalham com um duplo sentido. Então, o texto é um anúncio publicitário, e eles prevalecem a linguagem figurada, que nesse caso ela é feita de uma forma intencional. Por quê? Porque a pessoa que vai fazer lá a propaganda, o anúncio, ela fica pensando durante muito tempo como brincar com as palavras para ser mais chamativo. Tá? Portanto, isso é muito bem-vindo, né? Pois procura causar um efeito de sentido. Então, quando ele gera duplo sentido, mas é de propósito, é no sentido enriquecedor do texto, ele é positivo. Duplo sentido, ele só é ruim num texto que você tá lá, que você tem que ser mais formal, mais direto, e aí você não pode gerar essa multiplicidade de sentido, tá? Por quê? Porque você tem que ser claro, né? Você não precisa insinuar nada, você tem que ir direto, ser direto e objetivo. Então, o anunciante, ele tem por finalidade de chamar a atenção, convencer o interlocutor, a pessoa a quem ele está se dirigindo, a adotar certo comportamento. E aí esse sentido múltiplo da linguagem, ele expressa aí no anúncio, que aparece no anúncio, pode ser interpretado da seguinte forma, olha só. Como a imagem presente no anúncio é de um avião, o destino pode fazer referência a um determinado lugar. Mas, como se trata de uma propaganda referente a uma instituição de ensino, tal palavra faz referência ao próprio futuro, né? A construção do futuro. Isto diz respeito aí à importância do aperfeiçoamento profissional. O que você está fazendo para garantir o seu futuro? Vamos se aperfeiçoar, vamos fazer um curso superior. Não é também em qualquer lugar que você vai fazer, ele quer justamente que você faça curso superior na instituição dele, é óbvio. Tá? Portanto, podemos perceber que as figuras de linguagem nos permitem criar um outro sentido que não lhe é próprio. E essa é a sua verdadeira magia. Então, observar os anúncios, observar as propagandas, observar os textos do dia a dia que nós vemos, os outdoors, né? Observar, então, também as expressões, os ditados populares, os provérbios, prestar atenção nas letras de música, nos poemas, vocês vão identificar em todos os lugares o uso aí da linguagem figurada. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Já vimos sobre sentido figurado e sentido literal, que seria o figurado conotativo e o sentido literal, o denotativo. E aí, esse sentido figurado, ele vai se manifestar de diferentes formas, que são as figuras de linguagem.
que é justamente o assunto da próxima aula. Então a gente se vê na próxima aula, tá? Assistam aí para que vocês deem continuidade e conheçam quais são as figuras de linguagem que estão presentes no material de vocês, que vocês provavelmente já viram, mas que vocês vão recordar. Um beijo, bye bye, tchau, tchau.